Imagina passar 2 anos e meio na faculdade e de uma hora para outra ela fechar as portas. Nem a fachada para contar história. Isso aconteceu, sabe com quem? Com o Carlos. E quem vai contar o caso dele é o repórter Yuri Ascar. Imagina estudar em uma faculdade particular e num dia de aula chegar ao prédio onde funciona a instituição e encontrar as portas fechadas por falta de pagamento de aluguel. A faculdade acabou despejada. Foi o que aconteceu com cerca de 4.000 alunos de 22 cursos que funcionavam aqui até o ano passado. Um deles era o Carlos. Carlos, você foi um dos poucos que já sabia que havia esse risco. Como que vocês ficaram sabendo que a faculdade estava com problemas? Desde janeiro de 2011, eu era representante da turma, e uma aluna trouxe ao meu conhecimento de que havia uma ação de despejo contra a faculdade. Eu conheço bem da área, porque sou corretor de imóveis, e eu fui analisar o processo. À época, o processo estava em andamento, não tinha nenhuma decisão ainda, e quando foi em setembro de 2012, saiu a primeira decisão, em primeira instância, rescindindo o contrato de locação por falta de pagamento desde 2008, com uma dívida aí, bem considerável, e dando prazo para a faculdade entregar o imóvel até o dia 15 de julho de 2013. Comecei a buscar a direção da faculdade, querendo explicações, e isso daí trouxe muitos transtornos. Era falta de professores, falta de pagamento de professores. Inclusive, um dos professores, no primeiro semestre mesmo de 2013, quase largou a turma porque ele estava 4 meses sem receber o salário. A faculdade disse que era tudo mentira, que não haveria despejo. O Carlos estava no 5º semestre de Direito. Conseguiu montar, organizar o diretório acadêmico de Direito e conseguiu avisar alguns colegas de turma da situação. Muita gente conseguiu pegar os documentos, mas a maior parte dos alunos acabou acreditando na versão da faculdade. Eu voltei como presidente do diretório acadêmico do curso de Direito por uma decisão judicial, porque eu havia sido suspenso 8 dias úteis das minhas atividades acadêmicas, porque a faculdade não reconheceu a minha qualidade de representante de turma, de que eu não estava me envolvendo nos problemas administrativos da faculdade, mas sim, principalmente por ser aluno de Direito, nós estávamos buscando garantir os nossos direitos. Quando acabou que vocês encontraram as portas da faculdade aqui fechadas, você e alguns colegas de turma tinham cópias do histórico acadêmico, conseguiram no momento seguinte já uma outra faculdade para continuar os estudos? Como é que foram os problemas logo depois de encontrar a faculdade com as portas fechadas? E ainda no primeiro semestre de 2013, eu orientei todos os representantes de turma para que os alunos fossem na secretaria solicitassem cópia do histórico. E que do semestre em curso, os professores escaneassem os diários e enviassem para os representantes de turma. Foi o que aconteceu com a minha turma e mais outras turmas. E alguns alunos não fizeram isso, alguns representantes não fizeram isso e foram prejudicados. Como é que ficou a sua situação hoje? Conseguiu a transferência, já está estudando, perdeu algum semestre, alguma matéria? Como é que fica a sua situação? Eu consegui fazer todo o aproveitamento porque eu tinha todo o material. E alguns alunos que, na época, mesmo sendo de outros cursos, fizeram o mesmo, também estão regularmente matriculados. Mas eu diria que isso aí é uma minoria. Eu diria que isso aí é em torno de 10% a 15%. A maior parte dos alunos, como é que está hoje? A maior parte dos alunos tiveram que voltar. Tem alunos que eu converso constantemente que já estavam quase se formando, tiveram que voltar 1 ou 2 anos para poder concluir o seu curso. Um problema social muito grande. O Carlos foi apenas uma das vítimas. Centenas de alunos de vários cursos dessa faculdade ficaram na mesma situação. Problema que não pôde ser resolvido só na conversa, não. Acabou que o judiciário foi chamado para colocar um ponto final. O advogado Fernando de Assis Bontempo foi o presidente da comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil para ajudar os alunos da instituição fechada por falta de pagamento do aluguel. Ele conversou com Conexão Cidadania sobre a importância da documentação dos estudantes e o processo de transferência assistida do Ministério da Educação, o MEC. O que nós temos que fazer é buscar preservar ao máximo a vida acadêmica desse indivíduo, o tempo que ele já passou lá, o tempo que ele despendeu exercendo as suas funções naquela instituição. E para que ele possa preservar esse tempo de utilização que teve na faculdade, a documentação acadêmica é a alma do negócio. E acaba que muitas vezes a instituição fechou, sumiu ou não tem um adequado controle do seu acervo acadêmico,
o principal grande monstro a ser enfrentado é conseguir resgatar o histórico acadêmico. Não havendo documentação acadêmica, o acervo acadêmico na instituição, e não tendo o aluno tido a cautela de fazer a preservação dos seus próprios documentos, ele certamente vai precisar do auxílio do Ministério da Educação. No nosso país, por ordem constitucional, quem é responsável por fazer a gestão e ensino superior no Brasil é a União e, obviamente, através do Ministério da Educação. Então, é indispensável que os alunos se mobilizem e procurem, seja no Ministério da Educação, seja nas instituições de defesa da coletividade, como Defensoria Pública, como OAB, como o próprio MEC, né? Para que possam preservar os seus direitos. A transferência assistida consiste na participação efetiva do Ministério da Educação para incentivar que instituições sadias no mercado recebam os alunos que, infelizmente, foram vítimas do descredenciamento de uma instituição. Então, é lançado um edital pelo Ministério da Educação, onde as instituições tidas por sadias, vamos colocar assim, concorrem ou se prontificam a receber esses alunos por meio de orientações que são passadas pelo Ministério da Educação, que vão desde a facilitação da entrega de documentos para transferência até a regularização da vida documental, da vida acadêmica desses alunos que estão sendo abraçados por novas instituições. O advogado conta que mesmo a OAB teve dificuldade em negociar com os representantes da faculdade e destaca que os alunos prejudicados podem procurar a justiça. Só depois de ações judiciais, só depois de uma medida um pouco mais enérgica do Ministério da Educação, do Ministério Público, é que a gente conseguiu ter acesso a essa instituição. Todo prejuízo suportado pelo aluno, seja ele material, seja ele moral, pode, com certeza, e deve ser perseguido na justiça em uma ação indenizatória. Essa ação indenizatória, grosso modo, são ações individuais, ou seja, cada aluno tem que procurar seu advogado, procurar a Defensoria Pública e mover a sua ação. Precisa necessariamente documentar todo o prejuízo material que teve, está experimentando por força desse fechamento, desse descredenciamento, né? Assim também como qualquer tipo de extensão disso para frente, prejuízo de mercado, perda de emprego, oportunidade de serviço, e aí em cima disso formular o pedido de indenização na justiça.